No nosso método, 1 kg e 100 gramas de uva resulta em uma garrafa de vinho. Se eu espremesse o bagaço dela, eu consigo aumentar em 10%, ou seja, 1 kg para uma garrafa. Como aqui a gente não espreme ele, então rende um pouquinho menos. 1 kg e 100 gramas de uva para uma garrafa, 750 ml de vinho. Depois de pesada, a gente despeja a uva nesta máquina aqui. Esta máquina aqui é uma desengaçadeira. O que ela vai fazer? Ela vai retirar o engaço da uva, ou seja, é como se você pegasse o caixinho de uva e manualmente retirasse grão por grão e desprezasse o caixinho. Ela faz esse trabalho aqui. Ela espelha o caixinho para fora e coloca o grão de uva dentro deste tanque maior aí, que é um tanque fermentador. Aí dentro vai ocorrer o principal processo da vinificação, a transformação do açúcar em álcool. Como acontece isso? Imaginem que quando a uva está lá fora, sobre a casca dela, tem uma série de leveduras, que são micro-organismos naturais, que existem em qualquer coisa aí, que para sobreviver se alimentam de outros micro-organismos que circulam pelo ar. Certo? Quando essa uva veio aqui para dentro, essas leveduras que estavam sobre a casca vieram juntas. E elas são importantes para a fermentação. Por isso que a gente não lava a uva. Eu preciso delas. E aqui dentro não tem mais ar circulando. Para sobreviver, essas leveduras vão buscar o alimento no açúcar, na frutose da uva. E vão transformar essa frutose em álcool. Esse processo de transformação em álcool leva mais ou menos de 7 a 8 dias. Mas eu deixo um pouquinho de mais tempo aí dentro, eu controlo a temperatura, baixo a forma de trabalho delas, eu deixo as leveduras mais lentas no trabalho e eu deixo em torno de 15 dias aí dentro. Por que 15 dias? Porque eu quero um vinho bem encorpado, bem estruturado, um vinho para acompanhar uma refeição. E toda a estrutura do vinho está na casca. Então, quanto mais tempo eu consigo deixar o vinho em contato com a casca, mais taninos, mais corpos, mais porfenóis eu vou conseguir extrair da casca. Passou esses 15 dias, gente, já é vinho, já está prontinho. Eu retiro o líquido daí, vai sobrar aí dentro restos de cascas e sementes que vão para o solo, vão para adubo. E o líquido a gente vai transferir para esses outros tanques para cá. Não estou usando uma linguagem técnica, tá, gente? Estou usando uma linguagem mais simples para vocês entenderem, tá? Espero que estejam entendendo. Pessoal, aqui dentro, o vinho veio para cá, tá? Primeiro detalhe. Se resultaram de lá 5.000 litros de vinho, eu ponho num tanque de 5.000 litros. Se resultaram 4.990 litros, eu não posso pôr num tanque de 5.000 litros. Eu não posso deixar ar dentro do tanque. Se eu deixar o espaço com ar, o vinho oxida e ele desenvolve a bactéria do avinagramento. Então, por isso que eu pesei a uva lá no início, para saber se eu colhi o suficiente para encher o meu tanque e para sobrar em torno de 15% de vinho a mais. Por que eu preciso de vinho a mais? Aqui dentro, ele vai passar a sofrer um processo de filtração natural, através da decantação. Ou seja, as impurezas do vinho, as mais pesadas, vão começar a decantar, vão formar um depósito no fundo do tanque, chamado de bora do vinho, uma espécie de um lodo, de um barro, de uma argila, restinhos de casca, de leveduras, como é. Já nos primeiros 30 dias, decanta um monte disso. E como isso que decantou é um material orgânico, se eu deixar em contato com o líquido por muito tempo, ele entra em estado de decomposição e vai passar um gosto ruim. Então, antes que isso aconteça, eu retiro o líquido daqui, passo para um tanque que está vazio, retiro esse depósito, entro aqui, lavo bem o tanque, como eu fosse lavar uma panela, na verdade, tá? Lavo bem o tanque, volto o vinho para cá. Como eu retirei o depósito, sobrou um espaço de ar.
Por isso que eu tenho que ter feito um pouco de vinho a mais, para poder completar. Aí eu espero mais 60 dias, novamente, precipitou. Repito o processo de limpeza. Mais 90, 120, 150. Alguns vinhos a gente faz isso por um ano. Outros vinhos a gente faz isso por 2 anos. Depende muito do tempo que cada um leva para se limpar. Isso porque a gente optou pelo processo de filtração por decantação. Grandes vinícolas, normalmente, elas filtram o vinho. Passam o vinho por um filtro, aí não precisa esperar todo esse tempo. Por que a gente faz através desse processo? Imaginem que essa é uma partícula de impureza. Grudado nela eu tenho tanino, extrato seco, cor do vinho, um monte de propriedades boas do vinho. Conforme ela vai decantando, boa parte disso se desprende e fica no líquido. Se eu forçar a filtração, aqui eu tenho a membrana do filtro, ela vem, bate aqui e eu perco muita propriedade do vinho. E eu não quero isso, eu quero manter o vinho o mais original possível. Justo? Entendendo, gente? Durante o tempo que o vinho está aqui dentro, uma parte dele nós vamos circular por aqui, pessoal. Barrica de carvalho americano. Existem 2 carvalhos mais usados, o americano e o francês. O americano aporta um sabor de madeira percebido mais no paladar. O francês, mais no olfato. Como eu quero um vinho para gastronomia, eu optei pelo paladar. Por isso que eu optei pela barrica americana. Além de aportar notas de madeira, ela aporta toques de baunilha. Ela dá uma sensação de doçura no vinho, deixa o vinho mais elegante, mais gostoso de se beber. Então, o que eu faço? Enquanto o vinho está lá dentro, a gente vai retirando. Retira 225 litros de lá, deixa aqui 6 meses, volta para lá. Retira mais 225, deixa 6 meses, volta para lá. Então, uma média de 15% do nosso vinho passa por aqui e mistura com os outros 85%. Com isso eu tenho o quê? Eu mantenho o sabor da fruta, mantenho o sabor da uva e agrego o glamour da madeira, o toque da madeira. Não é aquele vinho que a madeira se sobressai sobre ele. Na minha opinião particular, é muito fácil, se eu não cuidei bem do meu vinho lá, ter madeira no vinho. Disfarça qualquer sabor, qualquer aroma indesejado. Para mim, tem que ter um equilíbrio entre madeira e fruta. Mas isso é muito uma questão de gosto, de paladar de cada um. Vocês já cheiraram um vinho no carvalho? Não. Isso é o Merlot 2011. Tem que levar o nariz aí também.